Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Deus, eu não tenho palavras para te agradecer. Quão maravilhoso o Senhor é e como o Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, se faz presente de uma maneira extraordinária e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje, como nós não temos teclado, né, vai ser a capela. A paz do Senhor. Irmão Adão, está melhor? Sim, hoje também o irmão Zé Luiz, né? Ele está com visita lá, mas parece que não, ele está na Não, ele está internado também. Ele está internado também com o pastor. Quem está internado? Irmão Zé Luiz. E o pastor também está internado ainda? Tá. O também ele ficou em casa. Não. Fez a limpeza. E o irmão Zé Luiz está lá tomando conta dele, que só pode ficar homem. Graças a Deus. Infelizmente, né? Sim. Se pudesse ficar mulher, eu estaria lá. Fortalecer o pastor. Isso. E cuidar dele, né? Já pensou o irmão Zé Luiz dando banho, Mas é o jeito. fazendo tudo isso? Não tem nada a ver, não. É caso de doença. Não, eu sei, mas que homem é meio desastrado, né? É meio desastrado para cuidar de outro doente, Mas Deus abençoe. com certeza. E aí, vamos louvar qual hino da harpa? Um que todo mundo saiba, né? Para todo mundo louvar junto. O 15? Vamos lá, vamos louvar o 15. Todo mundo achou? Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Plena paz. O 3. Vamos lá, irmão Adão. 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gostando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu não sei se vocês conhecem o 84. Eu acho muito bonito esse louvor. Conhecem? Já conheço. 84. Vamos tentar louvar o Senhor com ele. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já.
hoje sou eu, o grande eu sou, na vida daqueles que têm fé, daqueles que creem. Jesus diz, né? Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Ele disse, não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se vos dá. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe. E eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Como vocês estão sabendo, né? O pastor está hospitalizado e vai passar, quer dizer, isso é os médicos que dizem, né? Mas o meu Deus, o nosso Deus, né? Ele tem outra provisão, né? E outra previsão. Então, aquilo que o médico diz, ele reescreve de maneira diferente. E os médicos, o médico falou que ele vai ser, no mínimo, 30 dias internado. E mais um ano, mais ou menos, para ele poder voltar a andar. Então, não foi uma coisa simples, né? Ainda está correndo risco de amputação. Quer dizer, eu não creio, né? Os médicos falam, mas eu não creio. Eu creio no Deus. No Deus que a gente serve, e Ele é que dá a última palavra. Quando a gente saiu daqui segunda-feira, algumas pessoas a gente cumprimentou, né? Eu fui na casa, a última casa que eu fui foi na Cida, né? Que ele até sentou, ele já estava se sentindo mal. E quando eu digo, o que é que tu tem? Que tu tá estranho? Ele disse, não, eu tô me sentindo mal, tô com umas dores, umas íngua e tô com a cabeça doendo muito. Quando chegou em casa, ele já estava com febre, com dor de cabeça e se cumpriu, que ele nunca se cobre, porque ele não sente frio. Aí eu dei remédio para febre, para dor de cabeça. Só que ele passou a noite acordada com dor na cabeça e ele estava com dores daqui do lado, que era o rim. E na virilha, que era as ínguas. Quando foi na terça-feira, ele amanheceu pior. A gente não dormiu, nem eu nem ele dormimos. Na terça-feira eu tinha que levar minha mãe, a gente foi, só que ele, quando botou o pé no chão, já colocou o pé e disse, tô estranho, viu? Nunca senti uma dor tão forte no pé, como eu estou sentindo agora. Mas aí a gente foi. Quando a gente voltou, ele foi para a cama e não saiu. Não saiu mais de dor que ele estava no pé. Então esse pé começou a doer, e nada do que tomava passava. Aí eu dei uma olhada no pé dele, terça-feira à noite estava vermelho, com umas pintinhas, cheia de pintinha vermelha e inchando, né? Aí, febre, frio, mal-estar, dor de cabeça e uma dor nas articulações, a gente pensou o quê? Chikungunya. A gente pensou que fosse chikungunya. Aí eu digo, tá vermelho e inchando. Eu digo, eu acho que é chikungunya. Aí ele disse, misericórdia, é dor demais. Aí eu liguei para o meu filho, que ele tinha tido chikungunya, ele disse, é assim mesmo, mãe, não tem nada que passe a dor nas articulações. Ela passa com o tempo, ameniza, mas não passa. Aí eu digo, ter paciência. Quando foi na quarta-feira, o pé amanheceu mais inchado ainda. E amanheceu com umas pintinhas pretas, como se fossem umas veiazinhas, né? Eu digo, amor, esse teu pé está muito estranho. Vamos para o médico, que eu tinha marcado o médico. Ele disse, eu não aguento colocar o pé no chão. E de lá para cá o pé foi escurecendo. Aí na terça-feira, na quinta, a gente foi para o posto. A médica achou que era uma torção, que tinha fraturado o pé, mandou até tirar um raio-x. Só que não era nada disso. E a gente falando, né, que não era aquilo. E aí ela tomou uma injeção, 2 injeções lá no posto. Quando chegou em casa não amenizou nada, continuou. Quando foi na quinta-feira que eu olhei pro pé dele, estava assim, aquela pelezinha, tinha criado uma bolha. Eu digo, amor, seu pé tá
tá estranho, não tem condições não de ficar aqui. Ou você vai para a UPA ou a gente vai procurar algum médico ou alguma coisa. Ele disse, eu não tenho condição de sair de casa. Que para levar ele para o posto foram 2 vizinhos que colocou ele no carro. Aí eu disse, a gente vai fazer alguma coisa. Aí eu liguei para a agente de saúde, ela veio, olhou, não, eu mandei uma foto. Aí ela mostrou a médica disse, ele tem que ir para o hospital. Aí, ou para a UPA ou para o hospital, porque aqui a gente não pode, não tem como fazer. Aí ela entrou em contato com o médico que ela conhece, ele olhou e disse, hospital imediatamente. Aí ele passou o encaminhamento, aí eu fui, só que no caminho já liguei para minha sobrinha, que ela é enfermeira, chefe lá no hospital, aí ela já agilizou, e quando eu cheguei lá, ela já estava com leito, né, já estava com leito, eu só fiz fazer o cadastro dele. Aí ela me contou, ela já tinha mostrado para o médico lá, que ia fazer a cirurgia, né, o cirurgião. Aí quando ela disse, tia, vai amputar. Eu digo, não vai. Ela disse, vai, o médico disse que tem amputação. Não tem para onde. Subi com ele direto para o centro cirúrgico, porque vai amputar. Aí assim, né, na hora a gente toma aquele choque, né? Eu comecei a chorar, eu falei para ele, aí ele disse, é sério isso? Eu digo, é. Ela disse que vai amputar, mas tenha fé em Deus que não vai amputar. Ele disse, eu não disse para você que eu ia perder esse pé? Eu digo, não vai. Tenha fé em Deus que não vai. Aí eu digo, Janinha, vá lá nesse médico e fale para ele que faça qualquer coisa, menos amputar. Veja o que é que ele pode fazer para não amputar. Ela disse, tia, ele não está tendo tempo de atender os pacientes, ele está saindo entre outro para a cirurgia. Eu digo, veja o que é que você pode fazer. Ela disse, eu vou ver se entre uma cirurgia e outra, ele vem dar uma olhada nele. Aí ele veio, olhou, aí disse, olha, eu vou fazer a tentativa de salvar o seu pé. Vou fazer o procedimento, vou raspar, tirar toda a carne podre que está, né, toda a carne necrosada, e a gente vai fazer um tratamento para, se a infecção voltar, aí é amputação. Mas eu creio que o Senhor já deu a vitória, né? Porque a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes, porque se tem uma pastora que mora lá na rua, se ela não tivesse ligado, foi ela que ligou para a gente de saúde, para ir lá em casa, para pegar ele e tudo mais, eu não tinha contato com essa agente de saúde e ela não tinha passado para o médico. E o pior teria acontecido. Mas Deus usa pessoas para fazer milagre. Milagre não é só o sobrenatural. Deus usa qualquer um de nós para operar um milagre na vida daqueles que precisam. E ele usou aquela agente de saúde, a Marli, para fazer esse milagre, para operar esse milagre, porque se passasse mais um dia não tinha como, não tinha de maneira nenhuma. E o médico estava marcado para quarta-feira e ele queria esperar o médico. Ele queria porque queria esperar para ir para o médico. Eu digo, não, hoje você não fica em casa, hoje a gente faz qualquer coisa. E graças a Deus, né, que Deus providenciou tudo, ele está lá. Os males, o menor, né? Pelo menos, assim, graças a Deus que não amputou, nem vai amputar. E é ruim estar preso numa cama de hospital durante 30 dias, né? Mas eu acho que é pior sem o pé, né? Perder o pé. Então, assim, eu agradeço, né, a igreja que ora, né? Tem muita gente orando por ele no Brasil inteiro, até fora do país, tem gente orando, né? Intercedendo, e é a intercessão dos santos que o Senhor ouve. Baixa um para o Senhor ouvir, imagine milhares, né, orando. E tenho certeza que ele vai se levantar, não vai demorar nem um mês, nem tampouco um ano para ele voltar a andar, né? Porque Deus está dizendo, sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, eu também estou. Então, para aquele que crê nesse Deus grande, ele faz milagre, opera milagre e maravilha na vida daquele que crê. Amém?
O Emerson, venha louvar o Senhor. Irmão, o Emerson vai adorar o Senhor com louvor. Salve a igreja para o Senhor. Amém. Amém. Há um bocado de tempo que eu ouvi esse filme. Acho que eu não me lembro não. Maria, vem. É do casal. Já vai dar. Imagina comigo, a casa lotada, todos concentrados, Jesus vai pregando, e um paralítico de fora escutando. Eu estou em cima dessa cama, já há tanto tempo, o meu sonho é ser curado, mas sozinho não vou conseguir. De repente, nas quatro pontas da minha cama, alguém me pegou e no chão me levantou, nem meu nome me perguntaram, e da porta eu vi que eu fui mas pra entrar não vi ninguém deixando. A esperança estava tão longe de mim. Naquele dia, logo amarraram a corda na minha cama e com seriedade um ao outro chama: ei, vamos levá-lo por cima do telhado. Dois ficam embaixo segurando pra ele não cair. Os dois que são mais fortes então vão subir e segura o paralítico, pois nós vamos ali. Cama balançando, quem estava em cima me puxando, enquanto me puxava o peito até soprava, mas quem estava embaixo a minha cama segurava. Bem devagarinho eu fui subindo, alguém disse que ele estava ali, mas com muito cuidado eu fui puxado. Quando me dei conta, já estava em cima do telhado. Que é isso? Eu estou entendendo. Por que vocês me trouxeram aqui? Não, sério, fica calmo. Eu vou te levar até aqui. Glória a Deus. Foi bem assim. Uma telha começou a tirar, duas telhas foram comprar. Felipe viu que a sua cama dava pra passar. Os dois estavam embaixo e não subiram pra entrar. Devagarinho a cama vai descendo, os meus olhos de lágrimas enchendo. De frente com Jesus agora minha cama está, e todos os meus pecados ele vai perdoar. Os fariseus começam a razoar: quem é esse que dá pecado perdoar? Para que saibas que eu posso perdoar, pega a tua cama e começa a andar. Meu moço escalou, o vento edificou, a força me chamou, a graça me abraçou, o mal me levou, o braço me restaurou, me colocou de pé e disse: levanta e anda. Quem não acreditou, de quem me olhou, Jesus me levantou e Deus apropriou. Agora estou de pé, um dia estou lá, esta é minha cama e ele me mandou. Que agora ele vai fechar. Veja que o inferno começou a recuar.
Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para subir tem que descer, né? Deus é um Deus de milagre. Muitos podem pensar, né, aqui ou em qualquer outro lugar que estão sabendo da notícia, que como que uma pessoa que fala tanto de fé, prega a palavra, está passando por isso. Mas saiba de uma coisa, nós somos feitos de carne e osso. Todos aqui estão sujeitos às calamidades da vida, infelizmente. Só que tem uma coisa, não é por causa disso que vai diminuir a minha fé na do pastor, pelo contrário. É nessas situações que nós temos que ter mais fé e a certeza de que o Senhor é soberano para fazer a vontade dele. Se ele quiser, amém, eu continuarei louvando e adorando. Se ele não quiser, amém, continuarei louvando e adorando mais ainda, porque a vontade dele é soberana, né? O pastor Júlio faz muita falta, né? E como faz falta. Mas nós vamos continuar. Não é porque um membro está doente que o corpo tem que parar, né? É o contrário. O membro está doente e o corpo todo sente, né? Mas tem que continuar para que aquele membro se recupere e volte para o seu lugar. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor com a Daiane. E vamos louvando e louvar com todo o nosso fôlego, né? Toda a nossa vida. Santo é Pai, Senhor. Amém.
diante de todas as adversidades das nossas vidas, nós temos que adorar com muito louvor. A Manuela, enquanto a Manuela vai louvar, Manuela? Tá? Então a irmã Eliette já vem louvar o Senhor enquanto com dízimos e ofertas. Irmão Adão, dízimo e oferta. Faz de novo a paz do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu senti falta do irmão, né? Quando eu cheguei na porta ali e não veio aqui. Glória a Deus. Vamos orar pelos irmãos de hoje. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais esse dia. Pai, te agradecemos por cada ofertante, cada dizimista. Que o Senhor multiplique cada oferta, Senhor. E aqueles que não deram, ó Deus, o Senhor sabe o porquê, que o Senhor abençoe para que eles possam contribuir, devolver, Senhor, com alegria. Pai amado, abençoa multiplicando na vida de cada um dos irmãos.
ali, Maria. Cadê o pastor Moisés? Cadê o pastor? Não, passa não. Ei, Moisés. Tá sentindo falta do pastor, Moisés? Tá mesmo? Moisés, só que por causa do pastor, era? Ah, foi o Nicolas. Ah, foi o Nicolas, foi. Ah, Jesus. Mas é assim mesmo, né? Vamos. Criança vai dar certo, né, Maria? É verdade. Vamos ler a palavra. Hoje vamos ter um alimento diferente, né? Salmo 15. Aleluia.
diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Poder o Senhor pode, mas que a gente possa querer ser ajudado por ti a ser um cidadão dos céus, como o Senhor nos ensina na tua palavra. Pai, esse vaso aqui é pequeno, insignificante de barro, Pai, mas tu és grande, ó Deus, e que teu Espírito Santo fale através de mim, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre estou lendo o Salmo, hoje é o Salmo 15. E esse Salmo é um Salmo de Davi também. E ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta. Quem vai habitar o santuário de Deus? Ou, em outras versões, diz o tabernáculo de Deus. Quem poderá morar no seu santo monte? E ele responde. Ele dá a resposta de cada uma das qualidades que o cristão tem que ter para habitar no santuário do Senhor, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Só assim poderemos habitar os tabernáculos do Senhor. Tabernáculos no tempo antigo era uma tenda enorme. Não sei se vocês já viram alguma figura que ali o povo de Deus se reunia. E era lá onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença real de Deus. Então, eu não sei se vocês já viram, teve um episódio em que uma pessoa tocou na arca e morreu. Porque aquela arca não era para ser levada de qualquer forma. Ali simbolizava a presença de Deus. Hoje o tabernáculo não é mais terrestre. O tabernáculo hoje, nós temos o livre acesso. Nós podemos entrar na presença do Senhor. Ele não precisa de uma tenda para estar aqui. Ele está aqui em qualquer outro lugar. Ele rasgou, quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu e a passagem ficou livre. Aquele rasgo no véu simbolizava: vocês têm livre acesso a mim. Então todos hoje têm livre acesso ao Senhor. Basta querer e buscar. Só que o salmista, ele disse: quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem é digno de morar contigo, ó Deus? E mais embaixo ele responde, nos outros versos, ele responde: quem é digno de morar com o Senhor? E qualquer um de nós podemos sim ter essas qualidades de cidadão do céu. Basta a gente querer. Buscando a presença do Senhor, introduzindo a palavra tabernáculo, significa literalmente tenda e diz respeito ao santuário móvel, como eu já falei, que hoje esse santuário sou eu, é você, é aquele que faz a vontade de Deus, Deus habita nele. Antes de Jesus partir, ele disse: eu e o Pai iremos e faremos morada em vós. Então hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Na sequência, Davi responde as qualidades do cristão do céu. Em primeiro lugar,
aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Os servos de Deus devem ser conhecidos pela sua integridade, pelo seu caráter ilibado, pela sua conduta reta, por falar a verdade. Essa é uma característica daquele que vai morar com o Senhor Jesus, porque Ele é assim. E nós temos que ser. Isso não significa que nós não cometemos pecado de maneira nenhuma. Isso não significa que nós somos perfeitos. Mas o pecado, ele não pode fazer parte da nossa vida. É um acidente. O pecado na vida do cristão, ele é acidente. Não é aquilo que define um cristão. O que define um cristão não é o pecado. Acontece, mas é acidental. Não é costumeiro, não é rotineiro. Se os verdadeiros crentes sempre são íntegros, honestos e sinceros, eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Ele possui um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que nós sejamos perfeitos. Mas os verdadeiros cristãos buscam viver na integridade e na sinceridade. E busca ser justo. Busca praticar a justiça. Em segundo lugar, ele diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É fácil? Não é, né? Mas é possível nós termos essas qualidades. É fácil perceber que nos versos o salmista enfatiza o comprometimento que o crente possui em cumprir o mandamento divino. Qualquer um de nós podemos ser crente. Agora, santo é mais do que crente. Santo é aquele que está comprometido com a palavra de Deus. Santo é aquele que busca todo custo, com a sua própria vida, fazer o que é correto diante de Deus. Ainda que ele tenha prejuízo, como mais adiante o salmista vai falar, mas ele prefere ter prejuízo do que ir de encontro à palavra de Deus. Santo é mais do que crente. Crente, a palavra diz que até o diabo estremece. Ele é tão crente, que ele estremece, porque ele viveu do lado de Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que Deus existe, ele sabe o final dele, ele sabe que ele já está condenado. E ele sabe que Deus não vai voltar atrás, que para ele não tem mais salvação. Ele crê tanto nisso, que ele estremece. Santo é aquele que verdadeiramente vai morar no céu. A semana passada o pastor pregou sobre o semeador. E tem uma parábola também que fala sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, ele é muito parecido. Ele é idêntico. Só sabe definir quem é um e quem é outro quem conhece mesmo a fundo. Se eu colocar um joio e um trigo aqui para quem não conhece, você não sabe. É como um gêmeo. Você não sabe. E o joio, ele nasce junto do trigo, só que ele entrelaça as suas raízes na do trigo. Se você for arrancar o joio, você vai danificar o trigo. E pode acabar arrancando o trigo. E Jesus falou essa parábola de um fazendeiro que semeou a semente e o inimigo veio à noite e semeou o joio. E quando nasceu junto. Aí o funcionário, o trabalhador daquele senhor disse assim: patrão, eu vou e arranco o joio, porque ele conhecia, ele sabia quem era joio e quem era trigo, porque ele tinha conhecimento da planta. Aí o patrão dele disse: não, porque se você arrancar, vai danificar o trigo, vai prejudicar, e o trigo pode morrer.
Deixa crescer junto. Porque o trigo tem uma diferença do joio, que você só vai ver quando ele está grande, maduro, para ser colhido. Qual é? O trigo, ele se enverga, mas não quebra. O joio, se ele se envergar, ele quebra. Ele permanece altivo, inflexível. O trigo, ele simboliza os cristãos, o santo. Pode vir o que vier, ou a ventania que vier, ele enverga, mas ele pode até topar no chão, mas ele levanta, ele é erguido e não tem nenhum prejuízo. O joio não. O trigo, ele é humilde, ele vai até o chão. O joio, ele continua altivo, ele não se dobra. Então ele não simboliza o crente verdadeiro. E essa parábola, ela significa o quê? Jesus estava dizendo, na minha casa, no meu reino, enquanto ele está aqui na terra, o diabo vai semear joio. Então, na igreja, tem joio e tem trigo. E Jesus disse o quê? Se eu arrancar o joio agora, eu posso danificar o trigo. E eu não quero isso. Eu vou deixar para o final. Por quê? No final dos tempos que já está acontecendo, nós estamos no final dos tempos. Jesus está fazendo o quê? Ele está balançando a figueira e só fica aquele que é trigo. O joio vai cair. Só quem vai permanecer é o trigo. O trigo, ele vai se dobrar. Se dobrar em louvor, em adoração ao Rei dos Reis. Mas o joio, ele vai ser arrancado. Por quê? Porque ele vai permanecer em pé, invencível. E o Senhor vai dizer, vinde para mim, bendito do meu Pai. Possuir com herança o reino que foi preparado. Mas o joio, ele diz, colhei, arrancai tudo e jogai no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o cristão tem que ser diferente. Foi isso que Davi estava falando aqui nesse salmo. Nós não temos que ser santos. Não é só crente. Crente até o diabo é. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso, eu estou falando da parábola, porque muitas vezes a gente olha, né, para a igreja, vê tudo lindo, tudo maravilhoso, né, diz, olha, tudo crente, que bênção. Mas com os olhos carnais, com os olhos normal, nós não podemos distinguir quem é santo, quem vai habitar no tabernáculo de Deus eterno e quem não vai. Nós não podemos. O único que pode fazer isso é Ele. Eu não vejo o coração de vocês, eu vejo as atitudes. E o Senhor disse, conhecereis as árvores pelos seus frutos. Vocês não veem o meu coração, vocês veem as minhas atitudes. As minhas atitudes é o que fala quem eu sou, como eu sou. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas. Ele sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Então assim, não se engane. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Não se engane. Você não se esconde de Deus. Eu não me escondo de Deus. O joio, não fiquem tristes porque tem joio dentro da igreja. Não fiquem desanimados porque tem joio dentro da igreja dizendo que é trigo sem ser. Porque o joio faz coisas que jamais o trigo vai fazer. A atitude do trigo é completamente diferente da do joio. Então não se entristeça porque o joio está crescendo junto com você. No último dia, Deus vai fazer a separação. Mas isso é com o Pai. Não cabe a mim nem a você. Não cabe a pastor nenhum. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. A colheita, quem vai fazer é Ele. Só que Ele manda alimento, manda a palavra. Diz, olha, para você ser trigo, você tem que ter essas qualidades. Você tem que viver dessa forma.
E para aquele que busca viver dessa forma, com certeza, Deus nunca vai deixá-lo na mão. Amém? Em segundo lugar, como eu já falei, esse cristão, ele não usa a língua para difamar, nem nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem faz isso é joio, não é trigo. Em terceiro lugar, o servo de Deus é o que os seus olhos têm por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor. O salmista está dizendo: o cidadão que vai morar no céu é aquele que rejeita, que despreza o pecado, o ímpio, mas honra o que teme a Deus. Você deve se fazer essa pergunta: eu estou honrando a Deus? Ou eu estou escarnecendo o nome do Senhor quando eu me junto com os ímpios? O salmista diz: os olhos têm por desprezo ao ímpio, mas honra e teme. Honra aquele que teme ao Senhor. O verdadeiro crente honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser sua conduta diante daqueles que desprezam liberalmente o Senhor? Como você tem se comportado? Qual será a sua atitude diante daqueles que desprezam ao Senhor? Uma coisa é amar o próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado daquele próximo. O Senhor diz que nós devemos perdoar a todos e amar a todos. Mas o Senhor não disse para a gente conviver com o ímpio, com aquele que nos causa mal. Perdoar é obrigação do cristão. Amar é mandamento de Deus. Perdoar faz bem para mim, não faz bem para quem me fez mal. Já diz alguém aí que quando você tem ódio de alguém, quando você guarda mágoa, tem ódio, é você tomando veneno e esperando que o outro morra. Porque a amargura, o ódio, dentro do nosso coração, ele traz até doenças físicas. Imagina da alma. Então, nós devemos amar todos, conviver. Nem todo mundo que a gente ama, a gente consegue conviver. O pecado é você odiar, não é conviver. Entendeu? Então, assim, nós, como cristãos, devemos rejeitar o que é ímpio, porque o ímpio, ele vive blasfemando de Deus, vive deliberadamente desprezando tudo que se refere a Deus. Então, o crente também não aprova a quem o Senhor reprova. Não acolhe a quem o Senhor despreza. Quando a gente faz isso, às vezes a gente quer ser mais bom do que Deus. Vocês já observaram isso? Que às vezes Deus está rejeitando uma pessoa e a gente quer ajudar aquela pessoa, quer fazer tudo por aquela pessoa quando Deus já rejeitou. Por quê? Porque ele é um ímpio. Ele vive fazendo as coisas erradas. É aquele tipo de pessoa que você dá uma mão, mas no momento em que ele está bem, ele quer pisar você. Então, a gente quer ser mais bonzinho do que Deus. Deus já rejeitou, Deus já está dizendo, se você for ajudar, você vai se prejudicar. Muitas vezes Deus fala, a gente sente até vontade de ver o miserável, a miserável, caído, quer até ajudar. A Deus diz, não. Ele está lá porque ele quer. Ele já teve todas as oportunidades e jogou fora.
gente diz, Senhor, mas meu coração não aguenta, viu? Nós estamos querendo ser mais bons do que o Senhor, ajudando ao ímpio, para depois ele se virar contra nós. Então, ímpio é diferente de pecador, viu, gente? Eu já expliquei isso aqui, vocês lembram? Que ímpio é aquele que tem prazer em praticar maldade. Pecadores somos todos nós, pecadores redimidos, arrependidos, né, que estamos sujeitos a pecar. O ímpio não, ele tem prazer em praticar maldade. Ele sente prazer, ele sente alegria quando ele vê o sofrimento de outra pessoa. Esse tipo de gente é ímpia. Esse tipo de gente o Senhor abomina. E nós, como crentes, nós, como servos do Senhor, que vai morar no céu, devemos ter a mesma atitude que Deus, abominar, desprezar esse tipo de pessoa, não andar junto. Em quarto lugar, é aquele, o servo de Deus que vai morar com ele, é aquele que jura com dano próprio e não volta atrás. Isso significa que o crente mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ele sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Antigamente, eu era pequena, mas eu alcancei essa época em que a palavra do homem valia mais do que qualquer outro documento assinado. Antigamente, o homem comprava numa venda e o dono da venda sabia que ele ia pagar. Hoje, a nossa palavra não vale nada. Nós temos que passar no cartório, assinar um documento e assim mesmo ainda corremos o risco de não cumprir com aquilo que a gente acordou. O crente deve ter palavra. O santo, aquele que vai morar no céu, se ele disser uma coisa, ele pode voltar atrás se ele estiver errado. Mas se ele disser, se ele prometer, se ele falar alguma coisa, ele tem que cumprir. Eu lembro de uma época anos atrás, que eu comprei um carro. Eu nem conhecia o pastor Júnior. Eu comprei um carro e esse carro ficou com uma prestação muito cara. E naquela época todo mundo estava indo para o advogado para diminuir as parcelas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Que você compra alguma coisa financiada e depois você entra na justiça para diminuir a parcela. Isso é errado? Não é errado. Se está dentro da lei, não é errado. Só que aí as pessoas, por que você não faz, Tânia? Bota lá na justiça que você vai diminuir pela metade. Aí eu fui orar a Deus. Orei a Deus e o Senhor disse, não, você aceitou. Quando ele vendeu o carro para você, você tinha consciência de que era esse valor. Então, você assumiu um compromisso para pagar esse valor. Você vai pagar esse valor. E Deus disse, pensa mesmo. Não, Senhor, não tem conversa. Né? Eu vou pagar o valor que eu acertei para pagar. Então, assim, eu não estou dizendo, isso tem casos e casos, entendeu? Mas, quando você e eu concordarmos com alguma coisa, que a gente cumpra aquilo que acordamos diante do Senhor. O cristão tem que ter palavra. É sim, sim. Não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Para a palavra. Vocês já ouviram ou já leram esse versículo? Que a palavra do crente seja sim, sim. Não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então que a gente venha verdadeiramente buscar essas qualidades de cidadão do céu, se a gente ainda não tem. Que a gente corra atrás, porque o tempo está se findando, Jesus está voltando. Em quinto lugar, ele diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Vocês sabiam que é pecado, além de ser crime,
É pecado agiotagem? Vocês sabem o que é agiotagem? Agiota, você pegar dinheiro, me dê R$1.000 e eu devolvo, você paga 20%. Entendeu? Além de ser é interessante que a lei permite a agiotagem legal, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito também é um tipo de agiotagem, mas esse é legal perante a lei. Só que esse que você chega a mim e diz assim, me dê R$1.000 e você vai pagar 20% de juros, isso é contra a lei e é pecado. Olha Deus dizendo aqui. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que é suborno contra o inocente? Na época do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, as pessoas não tinham a lei como hoje. Então, se um de nós cometêssemos um crime lá no passado, o testemunho de 2 pessoas dizendo que você cometeu aquele crime condenava você. Só precisava 2 pessoas dizer que eu cometi tal crime. Vocês lembram da mulher adúltera? Vocês lembram? Que está na passagem que Jesus está escrevendo ali e eles trazem a mulher acusando. Era legal aquilo que eles faziam. Então, o que era que acontecia? Como hoje, naquela época, existia pessoas de má índole. Então, se eu vendesse alguma coisa para Morgana e quisesse de volta tomar, eu arrumava 2 pessoas e dizia, não, ela não vendeu não, foi ela que pegou. E o testemunho daquelas 2 pessoas era válido, mesmo estando inocente. Então, Deus está dizendo aqui, não faça isso. Não acuse o seu irmão de uma coisa que ele não fez. Isso é por dinheiro. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas lhe dão dinheiro para testemunhar contra outras pessoas. Isso Deus abomina. Isso não é de cidadão do céu. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem, se vocês já ouviram falar da passagem de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio daquele tempo. Assistiu que uma mulher combinou com a outra, 2 prostitutas combinaram. A fome naquela época estava tão grande que elas combinaram de matar um filho, comeram, e no outro dia ia matar o outro. Aí a outra disse assim, não, matar o meu filho não, esse filho é meu. O seu? Aí ela disse, não. Aliás, me perdoe, não é essa a história. Eu estou confundindo as histórias aqui, não é essa não. A história é que as 2 tiveram filho no mesmo dia, na mesma noite, e uma matou o filho dormindo. Aquela outra é outra história. Dormindo. Pegou o filho da outra e botou do lado dela. E no outro dia, não, esse filho é meu. Não é meu. O seu é o morto. E foram para Salomão. E o que foi que Salomão fez? Salomão disse assim, tá certo, então vamos fazer o seguinte. A gente abre a criança no meio e dá um pedaço para um e um pedaço para outra. Resolvido o caso. Vamos, traga aí, soldado, a espada. Aí a que verdadeiramente era mãe fez o quê? Não, pode deixar para ela. Salomão disse, deu o filho a ela, que o filho é dela. A outra disse o quê? Assim mesmo, macho, eu quero. Então, para você ver o que uma pessoa leviana é capaz de fazer. Ela aceita suborno contra o seu próximo, levanta falso, fala aquilo que não aconteceu, que não viu. Eu costumo dizer o seguinte, gente, se alguém contar uma coisa para você, não saia por aí espalhando. Por quê? Porque você não sabe se aquilo foi verdade ou mentira. É só um exemplo, pelo amor de Deus, é só um exemplo que eu vou dar aqui.
Aí chega alguém, vamos dizer que chega a irmã Maria, dizendo, irmã Maria, vou pegar a irmã Maria, dizendo, a Anne estava espancando a Cecília. Foi mesmo, irmã Maria? Foi. A senhora viu? Não. Fulano me disse. Quem foi esse fulano? Eu estou dando só um exemplo, viu? Quem foi esse fulano? Não, foi uma pessoa aí que disse. Gente, não faça isso. Só fale uma coisa se você vê com seus próprios olhos. E nem tudo aquilo que a gente vê com nossos próprios olhos é para sair espalhando. Então, por causa disso, e ela nunca conta do jeito que o outro contou para ela. Sempre aumenta. Sempre aumenta. E nem verdade, muitas das vezes nem verdade é. Por isso que quando as pessoas vêm falar alguma coisa, entra por aqui e sai por aqui. Você viu? Não. Quem foi que disse? Fulano. Fulano viu? Não. Então, para mim não está dizendo nada. Então, tem que ter muito cuidado. Nós estamos caminhando para ir para o céu. E essas são as qualidades do cidadão do céu. Que não permite esse tipo de coisa. Isso é levantar calúnia. Isso é dizer, aumentar. Às vezes você vê uma coisa e você interpreta da sua maneira e está espalhando como você acha que é. Não diz nem o que aconteceu na íntegra. Você está espalhando. E isso Deus condena. Quanto a aceitar suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente, como eu já falei. Então, às vezes, pessoas perversas podiam armar para o inocente comprando falso testemunho para condená-lo. Ou isso não existe hoje. E muito. Tem inocente sendo condenado, tem inocente pagando pena na cadeia por falso testemunho. Tem história de pessoas que viveram a vida na prisão por causa de falso testemunho. Por fim, o salmista conclui afirmando que quem deste modo procede não será abalado. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Aí muitas vezes a gente pensa assim: seguras? Como eu vou estar seguro nesse mundo? Realmente. Olha o que aconteceu com o pastor. Eu sei que aquilo não foi assim. Aquilo foi uma seta maligna. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a obra. E o diabo está furioso. E como está furioso? E o diabo já falou que vai armar contra nós. Deus já nos mostrou o que o diabo está preparando. Mas Deus disse: não se abalem, fiquem firmes que eu estou com vocês. Então, quando a gente está seguro nas mãos do Senhor, não é que a gente não vai padecer enfermidade, calamidade, não. Quando Deus diz que a gente está seguro em suas mãos, é que o diabo não tem o poder de tirar você de maneira nenhuma, de roubar a sua salvação. A única pessoa que tem o poder de perder a salvação é você. Então, aconteça o que acontecer aqui, você está guardado nas mãos do Senhor. Deus vai impedir que você seja atingido por calamidade? Nem sempre. Nem sempre. Ele não impediu que o pastor fosse atingido por essa calamidade. Ele não impediu. Mas eu sei que Ele está conosco. Dentro do furacão Ele está conosco. Dentro da fornalha Ele entra conosco. E a nossa vida está guardada nele. Por quê? Porque o que importa não é essa vida aqui. Se o corpo morrer, glória a Deus, estaremos na glória junto com Jesus. É lá que está guardado o nosso tesouro. É com isso que devemos nos preocupar. Como devemos estar vivendo aqui.
casa boa e não voltar. Mas eu vou estar na glória. E isso é o que é importante. Essa é a nossa herança. A herança está guardada com o Senhor. Então, nós não devemos nos preocupar. Por quê? Porque quem nos dá segurança é o nosso Deus. É Ele que nos faz viver em segurança. E Ele também nos salva das calamidades. Quantos testemunhos não tem de coisas que Deus fez nas nossas vidas? Nos salvando, nos capacitando e dando aquilo que a gente pede. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes nós nem merecemos, mas o Senhor faz, porque Ele ama. É como Ele diz na sua palavra: qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma serpente? Pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente. Pedindo um pão, ele vai dar uma pedra. Qual? Vocês têm coragem de o filho de vocês pedirem um peixe, vocês darem uma serpente? Ninguém tem. Ele diz: imagine o Pai Celestial. Será que você não tem muito mais valor, não? Será que Ele não é muito mais misericordioso do que os nossos pais que está aqui? Claro que sim. Mas tem coisas na vida do santo, do crente que é santo, que vem para melhorar a nossa vida espiritual, nos capacitar para uma obra maior, para nos deixar mais firme, para nos fortalecer, para fazer como o vento faz com o trigo. Ele dobra, ele se ajoelha, ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, mas ele jamais fica prostrado. Já o joio não. O joio não se dobra para nada nem para ninguém. E se você for lá e tentar dobrar, ele quebra. É aquele crente que está na igreja e por qualquer coisinha sai. É aquele crente que Deus pegou e tentou dobrar, mas ele não aguenta. Por quê? Porque ele não quer se dobrar. Ele escolhe ficar altivo. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nossas vidas, que a gente procure ser verdadeiramente cidadãos dos céus. Que cada um de nós busquemos isso, viver essas qualidades, ter na nossa vida. Se a gente não tem força, se a gente não consegue, que sozinho a gente não consegue, a gente dobra o joelho e peça para que Deus nos ajude a adquirirmos essas qualidades, a sermos cidadãos dos céus, a sermos verdadeiramente cidadãos dos céus. Deus está olhando de nós e Ele vê tudo que nós fazemos, pensamos, todas as nossas ações, e que um dia Ele diga: vinde, bendito do meu Pai, possuí o reino por herança, que há muitos anos está preparado para nós. É isso que eu busco. Vamos buscar junto, né? Para que um dia nós estejamos lá naquela grande festa que o Senhor vai dar do casamento, da boda do Cordeiro. A boda do Cordeiro é a noiva que Jesus vem buscar. E vamos reinar com Ele. Mas para reinar com Ele, para estar lá no reino dele, nós temos que ter a qualidade que Ele tem. Nunca nós vamos chegar à perfeição dele, mas nós temos que buscar chegar à qualidade, as qualidades que Ele tem de cidadão dos céus. Amém? Você vai deixar alguém morar na sua casa e ditar as ordens? Não, né? Então, Deus, Ele tem as ordens dele. E nós que temos que nos enquadrar na vontade dele, na lei dele, e não o contrário. Olha, Senhor, se tu me quiser, é do jeito que eu sou. Eu não vou mudar não, viu? Se quiser, é desse jeito. Não. Eu que sou humana, quem chegar lá na minha casa vai ter que seguir as ordens da minha casa? Não pode televisão alta, não pode dormir tarde, não pode isso, não pode aquilo. Imagine Deus.
dizer, se não quiser seguir, você não é obrigado, ele diz. Você não é obrigado. Vinde. Né? Ele chama. Mas ele diz, se você quiser, você não é obrigado não. Mas se você quiser, você vai ter que andar por onde eu ando. Você vai ter que fazer como eu faço, como eu ensinei. E meus irmãos, não existe nada melhor do que estar dentro da vontade do Senhor. Nada pode tirar a gente da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que nem a morte. Sabe por quê? Porque ele venceu na cruz. Ele derrotou a morte na cruz. A morte só tem o poder para matar o corpo. Morreu o nosso corpo, a gente foi para os braços do Pai. Então, não deixa nada tirar você da presença de Deus. Busque cada vez mais essas qualidades de cidadão dos céus. Porque nós vamos morar na casa do Pai. E lá tem que ser como Ele quer e não como nós queremos. Aqui Ele disse, eu dou para vocês. Vocês escolhem, vocês decidem o que vocês querem na sua vida. Mas para ir para lá, para minha casa, tem que ser como eu quero. E não existe nada melhor do que ser como Deus quer. É maravilhoso. Ontem, quando a minha sobrinha disse que o pé do meu marido ia ser cortado, eu tomei um susto. Mas eu tive plena certeza de que Deus estava no controle. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. Então, se ele ficar sem o pé, glória a Deus. Se ele está com o pé, glória a Deus. E nós também devemos glorificar e exaltar esse Deus que tem cuidado com riqueza de detalhes. Como Ele tem cuidado de mim e do meu marido. Como Ele tem cuidado de vocês. Eu tenho certeza disso, que Ele tem cuidado de vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, um testemunho? A irmã Eliette já com a oportunidade. Pai do Senhor para todos. Eu vou contar aos irmãos o que é que Deus significa na minha vida. A semana passada o seu avô estava doente. E então quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito preocupada. Eu disse, meu Deus, ele tem vizinho, e ninguém foi olhar ele. E ele está lá se batendo de febre. E então eu cheguei na casa dele, só não, o senhor veio para o médico. Ele disse, não, isso. Eu disse, não, mas bora, quem sabe o senhor é normal. Para vocês verem o que é que Deus faz na vida daquele que serve a ele. Levei seu avô para o médico, e só não viu que eu tinha falado com o médico, para o médico me dar um simples caminhamento, foi só não isso, para mim levar para a secretaria para marcar. E quando, aí o médico disse, olha, não vai dar, você tem que fazer a consulta. Eu digo, tudo bem, na paz de Deus. Aí quando foi, da outra vez, eu fui de novo com o seu Adão, levar ele para ele tomar outra injeção. Aí marquei a minha consulta, mas chegou a mãe do rapaz aqui, a dona Zéfia, muito doente, porque ela estava mais doente que eu. Aí dei minha vaga a ela. Não podia, não, o médico, o rapaz disse, não pode mais fazer ficha. Aí eu disse, faça assim, moço, dê a minha vaga a ela. Aí Deus foi tão bom que ele disse assim, aí o rapaz foi, a moça foi, apagou o meu nome do sistema. Aí eu disse à moça, então como essa semana não vai dar, para a semana não vai? Ela disse, não. Eu apaguei o seu nome do sistema, mas ele está aqui, você vai ser atendido em nome de Jesus pelo médico. Aí eu digo, é bom, porque Deus sabe, Montanha, tanto que eu estou precisando. Aí rapidamente eu fui, falei com o médico, ele me deu o papel que eu estava precisando. Depois ele mandou voltar em casa para levar o papel da minha cirurgia que eu tinha feito. Aí quando cheguei na pista, eu disse, meu Deus, e agora eu só estou com R$5? Eu vou e para me voltar. Aí apareceu uma pessoa que é conhecida aqui da minha sogra, que veio de feira. Ele disse, vai para onde? Eu digo, eu vou para Jeré. Ele disse, minha filha, vamos que eu lhe levo. Eu acho que para mim isso foi uma bênção de Deus. Porque Deus cuida de cada um da gente. A gente, do jeito que Deus cuida da gente, a gente tem que cuidar de Deus. Ô irmã, o que significa oração? Não sei, não sabe. Você não sabe falar da vida diária do seu beijo? Chega em casa, se ajoelhe e converse com Deus, que nem você está conversando comigo, qualquer um. Meus irmãos, olha, união é uma coisa linda, maravilhosa. É uma coisa linda, porque eu sou uma pessoa todo um jeito, que eu conversando com a minha mãe está com o coração enorme, aberto. Já perdoou a minha sobrinha, irmã Tânia, graças a Deus. Eu disse a ela, mãe, o ódio não leva a nada. E Deus sabe o que ele está fazendo na vida dela, é através disso, odiar.
Não quero não, meus irmãos, odiar. E faça o que a irmã tenha dito. Se alguém falar, se alguém disser, porque isso não aquilo. Eu mesmo não confundo, eu chego na minha casa, e fulano me disse isso, foi, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu vou perguntar, vá não. Não vai não perguntar, para não estar com conversa. Então não é verdade. Não é verdade. Tem que fazer assim que nem eu. Eu gosto de fazer o bem para receber o bem. E é só isso. Amém. Quando a gente... É como eu disse logo no começo. Deus usa... Ele não só trabalha na vida do cristão de maneira sobrenatural, não. Ele usa pessoas de carne e osso. Ele usou o médico ontem para operar o meu marido. Ele usou a minha sobrinha para que ele não esperasse tanto quanto aqueles outros que estavam esperando lá. Ele chegou e já foi. Ele usa pessoas. Ele usou aquela agente de saúde para ir lá em casa e ver a situação do meu marido. Ele usou a pastora para falar com a agente de saúde para ir lá em casa. Ele saiu usando pessoas. Ele usou a Eliezer para ir lá na casa do irmão Adão, para socorrer ele. Isso é Deus, é o cuidado de Deus por cada um de nós. Quantas vezes Deus sabe quando eu estou precisando de dinheiro para pagar, fazer o pagamento, e Ele envia. Então assim, Meu Pai eterno. e o corpo de Cristo, é um só. Se um membro, aquele que você acha mais inferior, estiver doente, o corpo todo vai sentir. A gente só percebe que a gente tem o dedo mindinho, que ele não serve para nada, né? O dedo mindinho serve para alguma coisa? Não serve para nada. Mas machuque ele para ver se você não sente. Não é? Então, machuque. É insignificante ele no nosso corpo. A gente que acha que ele não tem significado. Mas se você machucar, ele vai doer. E a noiva de Cristo é dessa forma. A igreja, se um membro estiver doente, seja físico, espiritual ou material, a igreja toda tem que sentir. Se a igreja não sentir, tem alguma coisa errada. Não é a igreja. Porque a verdadeira igreja sente. A verdadeira igreja, sabe quem é? É essa que está no mundo inteiro orando por aquele que está doente, está enfermo. Por aquele membro. Porque a igreja sente. E ela se coloca no lugar dele. E sente a dor dele. O verdadeiro cristão sente a dor do outro. E ora como se fosse ele. Aí essa oração, Deus responde. Deus não aguenta um coração quebrantado. Quando você se quebranta, quando você se humilha diante de Deus, Ele abre as portas, seja no que for. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos orar para irmos embora. E amanhã temos mais, né? Em nome de Jesus. Gente, hoje a gente não vai fazer esse meio, tá? Mas quando ele sair, a gente faz. E quando for fazer, ele venha também. Com certeza, velho. É sim. Vai comer muita pipoca. Com certeza, Vera. Amém. Só vai ter o cinema quando ele vier. Sim, é assim. A gente vai providenciar. Quer dizer, eu creio que não vai ser necessário, né? Mas se for necessário, a gente providencia uma cadeira de roda e ele vem para cá de cadeira de roda. Assim que ele sair. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais esse dia, por este culto, Senhor, abençoado. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está presente. Pai amado, nós intercedemos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor repreenda toda a enfermidade, Pai, todo o mal alojado no corpo dos teus servos, ó Deus. Pai amado, sei com a Aparecida, Deus, restaura por completo a saúde dela, do irmão Adão, da Vanessa, Senhor, aqueles que estão gripados, que saia essa gripe em nome de Jesus. Pai amado, pedimos também pelo teu servo, pastor, que está ali no hospital, que o Senhor coloque a sua mão poderosa e repreenda aquela infecção e ele saia bem antes do previsto pelo médico, Pai. Pai, nós clamamos porque cremos, ó Deus, na tua
Obrigada por cuidar tão bem de nós. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada pelo ar que respiramos, pelos alimentos que temos para comer. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos diz. Amém. Vamos fazer como pastor e todos diz. Amém. E todos diz. Amém. E amanhã